Senhor, agradeço por tua palavra, porque ela fala profundamente às nossas almas, aos nossos corações. Agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas dispostas ao serviço. Irmão Mauro é uma dessas, ó Deus. Agradeço por cada homem dessa igreja, agradeço por todos, ó Deus, que estão dispostos a ouvir a tua voz e ser usado como instrumento em tuas mãos. O Senhor use de acordo com o teu propósito, no nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero primeiro pedir desculpas aí que eu vou ter uns desentendimentos aqui com a minha lente. Fiz a cirurgia muito recente, ainda não estou com o grau definitivo. Então, hora ou outra eu tenho que tirar o óculos. A minha dificuldade era tanta aqui com meus 2 glaucoma, que no início dos cultos eu sentava aqui do lado do pastor e eu perguntava, tem visitante? Porque de fato eu não enxergava se tinha visitante. Mas graças a Deus Ele nos deu a oportunidade de estar resolvendo esse problema. Nós vamos falar sobre missões estaduais, sobre missões, na verdade, né? E para mim é um privilégio muito grande falar sobre missões, e daqui um pouco mais os irmãos vão entender por que eu gosto tanto desse tema e por que eu falo tanto desse tema. Mas a nossa divisa da campanha desse ano fala porque nós somos cooperadores de Deus, baseado aí então em 1 Coríntios 3, 9a. Quando Deus criou o homem, também criou, junto com o homem, o plano missionário. E eu pergunto, o que é missões? E eu fui buscar algumas dessas definições aí sobre o que é missões. Os dicionários online dizem uma versão: as missões são iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do cristianismo entre os povos não cristãos. Essa é uma definição. A outra diz que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E uma outra citação diz: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. E aí eu me deparei hoje com a primeira pergunta que o Alexandre fez aqui. Ele perguntou quem era missionário aqui. E daqui da frente, eu pude perceber que pelo menos 30% da igreja ergueu a mão dizendo que era missionário. Eu quero perguntar de novo, me permite, Alexandre? Quero perguntar de novo, que eu sei que agora nós vamos corrigir o ato falho. Quem é missionário aqui? Melhorou bastante. Então, cada um que tem Cristo no coração, cada coração com Cristo, se considere um missionário. E cada coração que está aí, que ainda não tem Cristo, é, então, um campo missionário. E um outro significado diz que é um encargo, missão é um encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa, cumprir uma missão. Então, Deus lhe deu poder, lhe deu encargo para você executar, você cumprir uma missão. As empresas, na sua organização, colocam lá no mural, nos locais bem vistos, qual que é a missão daquela empresa, né? Se destacar como o melhor fornecedor, fazer o meu cliente satisfeito e contente. Então, eu gostaria que você não colocasse lá na sua casa, não, colocasse no seu coração. Qual é a sua missão? Missões, então, são ordenança que Jesus Cristo nos deixou. Antes de ascender aos céus, após a sua ressurreição, Ele orientou os seus discípulos: ide por todo o mundo, levar o Evangelho. Discípulos, eu e você.
E eu quero ver algumas características e alguns missionários nessa noite. Mas eu quero voltar lá na primeira fala minha, que eu disse que quando Deus criou o mundo e o homem, Ele também criou um plano missionário. Quando Deus criou esse plano missionário, Ele mostrava a vinda do seu Filho, Jesus Cristo. A primeira tentativa foi lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Falhou. A segunda tentativa foi com Noé, no dilúvio. Não satisfez a vontade de Deus. Alguns comentaristas chegam a dizer que Noé falhou. Esse não é o meu comentário. Mas da geração de Noé, de um dos seus filhos, que é o Sem, que vai dar origem aos semitas, de lá sai então um grande homem que Deus escolheu para corrigir então todas as falhas anteriores, Abraão, que ele vai dizer então, de ti farei uma grande nação. E daquela raiz, daquela grande nação, sairia então aquele que viria para nos dar a graça, a redenção, para corrigir a nossa vida. Então esse Abraão, ele é chamado lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 5, diz assim na minha versão: certo dia o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e os escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. Então esse cidadão, ele era, no seu contexto, ele era um milionário, muito rico, tinha muitas posses, tinha muitos bens. E fazendo um parênteses aqui, Abraão é chamado por Deus e recebe uma promessa, e mesmo assim, em duas oportunidades, ele vai querer ajudar Deus. A primeira delas é quando ele leva o seu sobrinho Ló. Alguns comentaristas dizem então que essa levar o seu sobrinho Ló, Deus chamou Abraão, Deus não chamou Ló, mas Abraão leva Ló. Ele via aqui uma possibilidade de Deus constituir essa grande nação, utilizando também as descendências de Ló, porque ele já era avançado em idade e a sua esposa estéril. A segunda oportunidade lá na frente, quando ele então também quer ajudar Deus e tem um filho com a sua empregada, vamos assim dizer. Bom, mesmo então na sua velhice, ele creu que ele seria então o pai de uma grande nação. Então nós vemos aqui na sua configuração, na sua vida, um primeiro missionário pós-dilúvio, porque ele vai andar com os seus bens, com as suas posses, com a sua família, por terras distantes, e Deus vai orientar ele para andar para o norte, para o sul, para ele conhecer as extensões da terra que seria da sua descendência, mas em todos os locais ele vai dar testemunho, até quando há a guerra dos 5 reis contra 4 reis, ele sai com 300 homens, mesmo sendo avançado em idade, vai lá recuperar o seu sobrinho Ló, que foi levado cativo, traz seu sobrinho Ló, traz os cativos, traz todos os bens, e o rei de Sodoma vem a ele ali e pede que devolva só as pessoas. Olha, me devolve só as pessoas, tá bom. E Abraão fala assim, não, eu vou te devolver tudo o que é seu. Não quero que você diga algum dia que você me ajudou a enriquecer. Então ele dá o testemunho de que ele era abençoado, que tinha uma promessa e que Deus estava com ele. A intenção de Deus era que houvesse um homem que conhecesse, o servisse e guardasse os seus caminhos. E Deus foi, vamos dizer assim, muito feliz na escolha de Abraão, porque ele se enquadrou nesse desejo de Deus, que houvesse um homem que o conhecesse, o servisse
e o guardasse os seus caminhos. A cada acampamento que Abraão fazia, ele erigia ali um altar, e ali ele sacrificava e ele adorava a Deus. Dessa família surgiria uma nação escolhida, de pessoas que se separassem das práticas ímpias das outras nações, para fazer a vontade de Deus, resultando assim na vinda de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher, registrado então lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois de Abraão, esse primeiro missionário, um segundo missionário que eu quero falar, ele chamava-se João Batista. Ele nasceu um pouquinho antes de Jesus Cristo. Recebeu a visita do Redentor quando ele ainda estava no ventre, e ele percebeu a chegada do seu Senhor. Mas ele foi um homem enviado de Deus para testemunhar, para testificar a luz, para que todos crescem neles, lá em João capítulo 1, versículos 6 e 7. Esse João tinha suas vestes de pelos de camelos e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então João Batista está registrado aí, que tinha essa característica. Então ele nasceu, foi criado num lar com todos os costumes judaicos, mas ele abriu mão de tudo isso para estabelecer a sua residência lá no deserto, para abrir mão das vestimentas feitas pela sua mãe, para viver lá no deserto. E pela sua palavra de sabedoria, porque ele anunciava o Cristo que viria, todos os povos o procuravam onde ele estava para ouvir o que ele tinha. E ele tinha algumas mensagens. Ele tinha uma mensagem de arrependimento, a ponto de chamar aqueles que não entendiam a sua palavra de raça de víbora. E ele também tinha uma mensagem de denúncia, quando ele teve capacidade de chegar diante de Herodes e dizer que ele estava errado. E ele perdeu a sua vida porque ele contrariou as autoridades. Aí eu pergunto para você, quais são os perfis, de pessoas hoje que evangelizam e que perdem as suas vidas pelo amor, sem temer qualquer que seja a autoridade? Nós temos muitos missionários no campo missionário aí, que estão dando as suas vidas sem temer autoridades. Aí eu pergunto, qual era a missão? Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: "E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo." Então João Batista sabia qual era a sua missão, anunciar o Cristo. E ele sabia muito mais ainda, que ele tinha que diminuir e que o Redentor teria que crescer. Então ele pregou e em todo momento, com essa missão de anunciar a vinda de Cristo, e em momento algum quis se exaltar ou quis ser alguma coisa. E depois Jesus Cristo vai o exaltá-lo lá na frente. O mundo então continua o mesmo deserto onde João Batista estava, deserto espiritual dessa época. Hoje faltam pessoas que tenham a coragem de apresentar Jesus ao mundo, seja então quais forem as consequências. A Bíblia é cheia de missionários. Nós podíamos falar de Jonas, com o seu trabalho, podia então falar de Pedro, falar de Estevão, falar de Paulo, falar de Agostinho, falar de Calvino, Martinho Lutero, John Wesley, Luiz Palau, Billy Graham e os nossos missionários que nós conhecemos em toda essa nossa geração. Mas eu quero falar nesse momento sobre ser cooperador. Como é que se pode ser cooperador? Aos 8 anos de idade, eu já me envolvi com missões. Estive numa igreja
primeira Igreja Batista de Dourados, no Mato Grosso do Sul, na época era Mato Grosso, antes da divisão, uma igreja envolvida com missões, um pastor envolvido com missões. Nessa época eu era já iniciante nos embaixadores do rei. E o líder dos embaixadores do rei também era coordenador de missões. Então, em volta da Grande Dourados, hoje são 12 municípios, na época eram distritos, vilarejo, sítios, etc. Hoje são emancipados. Podemos visitar cada um deles. Naquele tempo não precisava de autorização por escrita do pai, tampouco era proibido andar na carroceria de caminhonete, caminhão, etc. Então as crianças, eu e os outros, os jovens, todos, 2 sábados do mês, íamos à tarde, por volta das 14 horas, fazer um trabalho missionários nessas cidades. Hoje, todas com igrejas organizadas e igrejas filhas em outros locais. Na minha casa, a minha mãe resolveu colocar um ponto de pregação, como era assim chamado. Morávamos bem longe do centro da cidade, um bairro chamado Parque das Nações, e de tarde ela me mandava tirar um mato, lá nós chamamos de guanchumba, pegar um cabo de vassoura, amarrar aquele mato, jogar água no quintal, varrer o quintal, pegar os bancos lá dentro de casa, colocar no quintal, passar um paninho no banco. Lógico que eu fazia isso emburrado, né? Não era com toda aquela vontade, né? Levava uns pescoção, como dizia lá na minha terra, mas fazia. E ali vinham as pessoas e ouviam o Evangelho. E ali pessoas se converteram. E ali se plantou então a terceira Igreja Batista de Dourados. Naquele pó, naquele barro, porque muitas vezes chovia, e o barro lá é vermelho, então uma dificuldade. Quem ia para o culto de chinela havaiana tinha que tirar, porque a correia não resistia. O chinelo ficava e a correia saía. Então, as pessoas iam mesmo assim naquele culto de pregação, com chuva. Então, nesses dias, era dentro da nossa casa. Pequena, mas acomodava todo mundo. E nessa época eu pude conhecer algumas pessoas. Uma delas é uma missionária chamada Anna Wallerman. Essa missionária, ela trabalhava numa universidade nos Estados Unidos, e um dia chegou um casal chamado Guilherme Hanks e Nina Hanks, que eu também tive o privilégio de conhecer, apresentou a essa irmã Anna Wallerman o estado do Mato Grosso e a cidade de Ponta Porã. A irmã Anna Wallerman, então, abandonou o seu trabalho na faculdade. Os seus colegas de faculdade organizaram um jogo de futebol para arrecadar dinheiro para pagar a sua passagem. Ela, então, embarca num navio e vem para o Brasil. Vem para o Mato Grosso. E ali viaja juntamente com o pastor Nelson Alves dos Santos, a cavalo, mais ou menos um total de 5.000 quilômetros, entre ida e vindas em todos os locais distantes. A tradição lá daquele estado e do seu país vizinho é o comércio da erva mate. Então ela fazia o trajeto pelas estradas que existiam, que era dos carreiros de boi e das erva mate, da famosa erva mate laranjeira. E ali ela então alcançou mais de, hoje, considerado 30 municípios. E nós estamos vendo na nossa IBD a história de missões através de Paulo, e lá na nossa Bíblia, nos anexos, tem 3 mapas. Primeira viagem, segunda viagem e terceira viagem de Paulo. E o estado lá do Mato Grosso do Sul reconstituiu agora, 50 anos depois das primeiras viagens da missionária lá no estado, os mapas das suas viagens. E lançou um desafio, e está sendo realizado nesse momento, por vários missionários e pastores, as viagens que eles intitularam de Caminhos de Nelson. Então, eles estão reconstruindo todas as viagens. Porque 50 anos atrás tinham 5, 6 cidades. Hoje tem mais cidades, hoje tem assentamentos, hoje tem comunidades, então mudou a configuração. Mas eu gostei dessa recuperação
dos mapas e das viagens. Então, tudo isso eu pude viver e ver de perto uma grande parte desse trabalho. A missionária, então, Anna Wallerman, ela conseguiu recursos com seus amigos nos Estados Unidos e construiu ali o Instituto Missionário, que depois se transformou no Seminário Teológico Anna Wallerman. E a última notícia que tem-se, então, da irmã Anna Wallerman, é que agora a convenção, juntamente com as igrejas, conseguiram trazer dos Estados Unidos os restos mortais da irmã Anna Wallerman para o Estado e sepultaram num jazigo da convenção juntamente com o pastor Nelson Alves dos Santos, fazendo então uma homenagem póstuma, reconhecimento pelos trabalhos que eles realizaram ali. Eu conheço a história de lá, estou começando a aprender e a conhecer a história daqui. E sei que há muitas histórias, e que há muitos mapas, e que há muitas viagens. Então, o que é ser cooperador? Ser cooperador é ter vontade de ir lá, arrancar um matinho e fazer uma vassoura. Ser cooperador é jogar água no chão e varrer o quintal. Ser cooperador é então ir lá trazer o banco, colocar lá fora. Ser cooperador é limpar o banco. Ser cooperador é receber as pessoas. Ser cooperador é servir água às pessoas. Ser cooperador é abraçar as pessoas. Então existe uma enormidade de definições para ser cooperadores de missões. Eu posso fazer muito mais do que simplesmente colocar o meu envelope aqui. Isso é muito pouco. Tem uma citação na internet que é bastante interessante, ele fala lá assim o tema, depois se quiserem pesquisar e ler todo o conteúdo, fala assim, como matar um missionário. Como matar um missionário. É simples, é você não vindo aqui colocar o seu envelope, é você não orar por ele, é você não ler os seus relatórios, é você não escrever para ele e muito mais coisas. É você, às vezes, criticar o trabalho dele lá no campo. Então, tudo isso cria nele, então, uma angústia muito grande. Então, a sua omissão mata missionários. A sua omissão fecha igrejas. A sua omissão enche o inferno de pessoas não alcançadas. Pensemos nisso. O que fazemos então por missões? Qual é a sua parte? Uma igreja que deixa de ser evangelística, ela deixa de ser evangélica, porque ela perde a sua visão e a sua missão. Eu pergunto, por que estamos aqui? Para nos divertirmos com os outros irmãos nas nossas festas e nas nossas reuniões, ou para salvar pecadores? Temos os meios para poder evangelizar o nosso país, mas infelizmente os meios para evangelizar o nosso país, muitas das vezes está aqui, dormindo no banco. Que parte da palavra ide você ainda não entendeu? Você quer que desenhe? Eu vou desenhar. Ela começa com uma cruz, depois ela tem sangue, ela tem morte, ela tem ressurreição, e ela tem graça, ela tem vida. Ide é se movimentar, é sair do seu contexto, da sua vida, do seu compromisso, da sua agenda e buscar realizar, então, alguma coisa. O nosso compromisso é uma responsabilidade espiritual. No mundo nós temos 5 bilhões de pessoas não alcançadas. Nós precisamos evangelizar 128 mil pessoas por minuto nos próximos 110 anos para podermos alcançar os 5 bilhões. Olha o compromisso. 128 mil pessoas por minuto nos próximos 110 anos. Porque nesse tempo nascerão pessoas e morrerão pessoas. E nós temos aí mais ou menos 52 mil missionários no campo missionário, entre Batista e as outras denominações. Se você pegar essa conta aí, gosta de fazer conta, distribua esses minutos aí, essas pessoas por missionários, e você vai ver que está faltando muita gente para trabalhar. Em 1900
1962, num congresso de evangelismo mundial, realizado em Berlim, pastor Oswald Smith, pregando junto com Billy Graham, ele faz uma citação muito interessante. Ele fala: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, igreja, não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de que você não tenha nascido de novo. Pense nisso. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Obrigado, irmão Mauro. E a igreja diz um amém bem forte. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos realmente de missões a vocação, a chamada, né? O alerta. Todos nós que levantamos a mão somos missionários, temos esse compromisso. O que o irmão Mauro está fazendo é tão somente nos chamando à razão. O missionário tem que missionar, né? As crianças cantaram: posso ser um missionário se levar Cristo aos companheirinhos. Então é uma coisa, uma realidade. O mundo clama por Cristo. E Jesus precisa de vida, precisa de um coração aflito, um coração que clama por Ele, para que possa encontrar paz. E sem Cristo não há paz.